Que a paz esteja contigo, amado irmão, amada irmã, você que chega agora e se une a nós neste momento de fé e busca pela presença transformadora de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o pão da vida e a fonte de toda boa dádiva, repouse abundantemente sobre seu coração e seu lar. Aqui no canal Jesus Te Segue, acreditamos que Ele não apenas nos chama, mas caminha conosco em cada passo da jornada, inclusive nas nossas lutas e buscas por provisão divina e segurança financeira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso encontro, este oásis espiritual, onde juntos mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus para encontrar respostas, consolo e direção, especialmente para as questões que mais afligem nossa alma no dia a dia. E hoje, nosso foco, nossa oração, nosso clamor se concentram em um tema vital: a provisão divina e a segurança financeira, incluindo a bênção do trabalho digno e frutífero. Talvez você tenha clicado neste vídeo ou entrado nesta live do Jesus Te Segue, carregando um peso nos ombros. Talvez a incerteza sobre o amanhã financeiro tenha tirado seu sono, ou a busca por um trabalho que honre seus talentos e supra suas necessidades pareça uma jornada árdua. Quero te dizer, com base na autoridade da Palavra de Deus, que você não está sozinho nessa busca. O Senhor se importa profundamente com cada detalhe da sua vida, inclusive com sua estabilidade material. Lembre-se do que Jesus nos ensinou em Mateus 6, 31, 33. Não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que promessa poderosa! Ele sabe do que você precisa. E o convite dele hoje aqui no Jesus Te Segue é para que, mesmo em meio às nossas preocupações com o pão de cada dia, com o sustento da nossa família, com a dignidade do trabalho, possamos primeiro buscar o seu reino, alinhar nosso coração com a sua vontade. E é isso que faremos juntos. Buscaremos o reino e clamaremos pelo acréscimo, pelo destravar da provisão em nossas vidas. Prepare seu espírito, pois vamos orar e crer no Deus que é o nosso Jeová Jiré, o Senhor proverá. Se você acabou de chegar à nossa transmissão aqui no Jesus Te Segue, saiba que estamos unidos em oração pelo tema da provisão e segurança financeira. Talvez você esteja enfrentando um deserto financeiro. Talvez a pressão das contas a pagar esteja te sufocando. Ou, quem sabe, você anseia por um trabalho onde possa usar os dons que Deus te deu e ser recompensado justamente por isso. Quero te lembrar da fidelidade de Deus, demonstrada a Agar no deserto, quando ele abriu seus olhos para uma fonte de água. Gênesis 21, 19. Quando tudo parecia perdido. Assim também ele pode abrir seus olhos para novas oportunidades, para soluções que você ainda não enxergou. Podemos fazer uma breve oração agora, você que está chegando ou você que já estava aqui conosco no Jesus Te Segue. Coloque a mão sobre o seu coração, se sentir o desejo, e vamos dizer juntos: Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, eu me coloco na Tua presença neste instante. Tu conheces a minha necessidade de provisão, a minha busca por segurança financeira e por um trabalho que Te honre. Abre meus olhos espirituais, assim como abriste os de Agar. Mostra-me as Tuas fontes de bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Essa é a nossa fé, a fé que compartilhamos aqui no Jesus Te Segue, um Deus que não apenas vê nossa necessidade, mas age em nosso favor. Em Filipenses 4:19, a palavra nos assegura:
o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Observe a grandiosidade dessa promessa. Todas as necessidades, supridas não segundo a nossa limitação, mas segundo as suas riquezas em glória. Isso fala de abundância, de suficiência, de um Deus que não opera na escassez. Portanto, se você está aqui buscando essa provisão, essa segurança no trabalho, essa paz financeira, saiba que está batendo na porta certa, no canal certo. O Deus que alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, João 6:1-14, é o mesmo Deus que pode multiplicar os seus recursos, abrir portas de emprego e trazer estabilidade para a sua vida. Permaneça conosco, porque ao longo desta transmissão do Jesus Te Segue, vamos mergulhar mais fundo nas promessas divinas, identificar possíveis bloqueios e clamar por um poderoso destravar nesta área. A sua fé unida à nossa move montanhas, que o Espírito Santo comece a ministrar ao seu coração agora mesmo, trazendo esperança e a certeza de que Ele é o Deus da tua provisão. Amados, que bom que vocês continuam conosco ou que chegaram agora para se juntar a esta corrente de fé pela provisão divina e segurança financeira aqui no Jesus Te Segue. Como falamos, Deus é inerentemente um Deus provedor. Desde o jardim do Éden, vemos sua preocupação em suprir Adão e Eva com tudo o que necessitavam. Gênesis 2:8-9. Ele não os criou para a miséria, mas para a abundância e o desfrute da sua criação. Essa natureza provedora de Deus não mudou. E aqui no Jesus Te Segue, queremos te ajudar a se conectar com essa verdade. Mas, para experimentarmos essa provisão de forma plena, a Bíblia nos ensina que temos uma parte a cumprir. Não é uma fé passiva, mas uma fé ativa, que coopera com Deus. Vejamos alguns princípios bíblicos cruciais para o destravamento da nossa vida financeira e profissional. Primeiro, a diligência e o trabalho honesto. A palavra de Deus valoriza imensamente o trabalho. Em Provérbios 12:11, lemos: "O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de entendimento." E em 2 Tessalonicenses 3:10, "Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também." Deus abençoa o fruto das nossas mãos, o esforço do nosso trabalho. Se você está buscando um emprego, ore por direção. Mas também se prepare, envie currículos, busque capacitação. A fé sem obras é morta, como nos lembra Tiago 2:17. Você que está buscando uma colocação ou um novo rumo profissional e acompanha o Jesus Te Segue, vamos fazer uma breve oração por isso. Senhor Deus das oportunidades, eu te peço que abra as portas de trabalho para mim e para todos que buscam uma ocupação digna. Guia meus passos, capacita-me e que o teu favor me acompanhe. Que eu possa usar meus talentos para a tua glória e para o sustento da minha família. Em nome de Jesus, eu declaro que as portas se abrem. Amém? Compartilhe essa fé conosco nos comentários. Segundo princípio fundamental, a mordomia fiel e a sabedoria na administração. Deus nos confia recursos, sejam eles poucos ou muitos, e espera que sejamos bons administradores. Jesus contou a parábola dos talentos, Mateus 25:14-30, onde aqueles que administraram bem o que receberam foram elogiados e receberam mais, mas aquele que escondeu seu talento por medo foi repreendido. Precisamos pedir a Deus sabedoria para gastar, para investir, para poupar, para evitar dívidas desnecessárias. Provérbios 21:20 diz: "Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora." Busque conhecimento financeiro à luz da Bíblia. E aqui no Jesus Te Segue, tentaremos trazer mais conteúdos sobre isso. Terceiro, e este é poderoso,
A generosidade e a semeadura. A lei da semeadura e da colheita é um princípio espiritual infalível também na área financeira. 2 Coríntios 9, 6, 8 nos ensina. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Dar o dízimo, ofertar com alegria, ajudar o necessitado, não são perdas, mas sementes que Deus promete multiplicar. Ele nos desafia em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Que desafio de fé e obediência para nós que cremos que Jesus te segue em cada passo. Se você sente que precisa destravar a generosidade em seu coração, ore assim: Espírito Santo, quebra em mim todo espírito de avareza e retenção. Ensina-me a ser um semeador alegre, a confiar na tua lei da colheita. Que meu coração seja generoso como o do Pai, em nome de Jesus. E quarto, a confiança primária em Deus, não nos recursos ou na própria força. Davi, mesmo sendo rei, reconhecia em 1 Crônicas 29, 12 e 14, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Nossa segurança financeira e profissional não pode estar firmada no nosso emprego, na nossa conta bancária ou na nossa inteligência, mas na rocha inabalável que é o Senhor. Quando nossa confiança está nele, mesmo que as circunstâncias mudem, nossa paz permanece, pois sabemos que ele é o nosso provedor fiel. Jeremias 17, 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Que imagem linda, de segurança e provisão contínua para aqueles que confiam no Senhor. Aqueles a quem Jesus te segue de perto. Portanto, amados, a provisão de Deus é uma realidade, mas ela flui através de canais de obediência, diligência, sabedoria e fé. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um relacionamento de dependência e cooperação com o Pai. Ao longo desta live do Jesus Te Segue, continuaremos explorando como destravar esses canais. Reflita sobre esses princípios. Onde você precisa se alinhar mais com a palavra de Deus para ver a sua mão poderosa agindo em sua vida financeira e profissional. Lembre-se, Ele é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. O poder dele está disponível para operar em você e através de você. Fique conosco. E se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no Jesus Te Segue e ativar as notificações. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no Jesus Te Segue, que a graça e a paz do Senhor continuem a inundar seus corações. Já falamos sobre a natureza provedora de Deus e sobre a nossa parte nesse processo de fé e ação. Mas às vezes, mesmo conhecendo as promessas, mesmo nos esforçando, parece que existe algo invisível nos impedindo de acessar essa provisão divina e segurança financeira que tanto almejamos. É crucial, então, com humildade e à luz do Espírito Santo,
identificarmos possíveis bloqueios espirituais e mentais que podem estar minando nossa fé e obstruindo o fluir das bênçãos de Deus em nossa vida financeira e profissional. A palavra de Deus é como um espelho que reflete nossa alma. Tiago 1, 23, 25. E ela nos ajuda a enxergar essas áreas que precisam de cura e libertação. Vamos examinar juntos alguns desses bloqueios comuns. E eu te convido, aí onde você está, a pedir ao Espírito Santo que te mostre se algum deles ressoa com a sua realidade. Aqui no Jesus Te Segue, acreditamos no poder da autoanálise sincera diante de Deus. Primeiro, um dos bloqueios mais poderosos e sutis é o medo e a dúvida paralisante. Em Mateus 14, quando Pedro anda sobre as águas ao encontro de Jesus, ele começa a afundar no momento em que desvia o olhar de Cristo e foca na força do vento, ou seja, no medo das circunstâncias. Mateus 14:30. Quantas vezes o medo da escassez, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo do desemprego nos faz afundar em ansiedade e nos impede de crer que Deus é maior que a tempestade financeira. Hebreus 11:6 é taxativo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A dúvida anula a fé, e a fé é a chave que abre as portas da provisão. Se o medo tem sido um gigante em sua vida financeira, ore conosco agora. Senhor Jesus, Tu que acalmaste a tempestade, acalma também a tempestade de medo e ansiedade em meu coração. Aumenta a minha fé na Tua provisão. Eu repreendo todo espírito de medo que tenta me paralisar. Ajuda-me a fixar meus olhos em Ti, e não nas ondas dos problemas financeiros. Em nome de Jesus, amém. E se você luta com isso, saiba que aqui no Jesus Te Segue, você encontra uma comunidade de fé para te apoiar. Segundo bloqueio, a murmuração, a ingratidão e as palavras negativas. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, um caminho que poderia ser muito mais curto, em grande parte por causa da murmuração contra Deus e contra Moisés. Números 14. Quando focamos apenas no que nos falta, quando reclamamos da nossa situação financeira, do nosso trabalho ou da falta dele, estamos, na verdade, profetizando escassez sobre nós mesmos. Provérbios 18:21 nos alerta. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você tem declarado sobre suas finanças? Palavras de fé e esperança ou de derrota e limitação? A gratidão, por outro lado, abre portas. Agradecer pelo pouco que se tem demonstra fé que Deus pode multiplicar, como Jesus fez ao agradecer pelos pães e peixes antes da multiplicação. João 6:11. Convido você a refletir. Suas palavras têm sido sementes de bênção ou de maldição sobre sua vida financeira? Se precisar mudar, peça. Pai, perdoa-me por toda murmuração e ingratidão. Coloca em meus lábios palavras de fé, esperança e gratidão. Ajuda-me a ver Tuas bênçãos mesmo nas pequenas coisas e a declarar Tua provisão sobre minha vida, em nome de Jesus. No Jesus Te Segue, incentivamos uma cultura de gratidão e palavras que edificam. Continuando nossa reflexão sobre os bloqueios à provisão divina e segurança financeira, um terceiro ponto crucial é a má administração, a falta de sabedoria nos gastos e a preguiça. A Bíblia não condena ter bens, mas condena o desperdício e a negligência. Em Provérbios 6:11, Salomão nos exorta a aprender com a formiga, que é trabalhadora e prudente, ajuntando seu mantimento no verão.
Ele adverte sobre as consequências da preguiça. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. Deus abençoa o trabalho diligente e a administração sábia dos recursos que Ele nos dá. Pedir sabedoria financeira a Deus, como nos ensina Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. É fundamental. Você tem buscado essa sabedoria. Tem sido um bom mordomo do que Deus tem colocado em suas mãos, seja pouco ou muito. Ore assim: Senhor, Deus de toda a sabedoria, ensina-me a administrar com prudência os recursos que me confias. Livra-me da preguiça e do desperdício. Dá-me discernimento para tomar boas decisões financeiras e para honrar-te com minha diligência no trabalho. Em nome de Jesus. E se você precisa de mais orientação sobre como aplicar princípios bíblicos às suas finanças, continue acompanhando o Jesus Te Segue, pois é um tema que valorizamos. Um quarto bloqueio, e este é muito sério espiritualmente, é a retenção indevida, o egoísmo e a falta de generosidade, especialmente em relação ao reino de Deus. Já mencionamos Malaquias 3, 8, 10, onde Deus questiona seu povo: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele então promete abrir as janelas do céu para aqueles que são fiéis. A generosidade é um princípio do reino que destrava a abundância. Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quando nosso coração é mesquinho, quando retemos o que deveríamos semear no reino ou para ajudar o necessitado, estamos, na verdade, bloqueando o fluxo da bênção sobre nós. Como está seu coração em relação à generosidade? Ore. Pai, quebra em mim todo espírito de avareza. Cria em mim um coração generoso, que tem prazer em dar para a tua obra e para abençoar o próximo. Que eu entenda que sou apenas um canal das tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Aqui no Jesus Te Segue, cremos que a generosidade é uma marca de quem verdadeiramente segue a Cristo. E, finalmente, um quinto bloqueio é a idolatria ao dinheiro ou a confiança excessiva na própria capacidade e nos recursos terrenos, esquecendo-se de que Deus é a fonte primária de toda a provisão. Jesus foi enfático em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Quando o dinheiro se torna o centro da nossa vida, nossa segurança, nosso Deus, então o verdadeiro Deus é deixado de lado. Da mesma forma, confiar apenas em nossa inteligência, em nossos contatos, em nosso diploma, sem reconhecer a soberania e a bênção de Deus, é colocar nossa confiança no lugar errado. Provérbios 3, 5, 6 nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Onde está depositada a sua confiança para a provisão e segurança financeira? Clame ao Senhor. Deus Pai, perdoa-me se tenho colocado minha confiança mais no dinheiro ou em minhas próprias habilidades do que em Ti. Tu és minha fonte, meu provedor, minha rocha. Ajuda-me a buscar primeiro o Teu reino e a confiar que Tu cuidarás de todas as minhas necessidades. Em nome de Jesus. Amados do Jesus Te Segue, que esta reflexão sobre os bloqueios possa ter trazido luz. O próximo passo é, em oração, renunciar a cada um deles e se apropriar da liberdade e da provisão que Cristo conquistou para nós na cruz. Não saia daqui, pois a oração poderosa de destravamento está chegando.
Se este conteúdo está te abençoando, não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com quem precisa dessa palavra. Amados irmãos e irmãs que perseveram conosco aqui no Jesus Te Segue, que a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês neste momento. Chegamos a um ponto alto da nossa jornada de fé hoje, o momento de nos unirmos em uma oração fervorosa, uma oração que cremos, pelo poder do nome de Jesus, ser capaz de quebrar cadeias, derrubar muralhas e destravar as bênçãos da provisão divina e segurança financeira em nossas vidas. Prepare o seu coração para clamar, para se derramar na presença do Pai, aquele que ouve o gemido do aflito e responde ao que clama com sinceridade. Onde quer que você esteja, se puder, encontre um lugar tranquilo por alguns instantes. Feche seus olhos, se isso te ajudar a se concentrar na presença de Deus, ou mantenha seu olhar fixo em algo que te inspire fé. Respire fundo. Sinta a presença do Deus que é o Emanuel, Deus conosco. E agora, com toda a intensidade da sua alma, com toda a fé que o Espírito Santo depositou em seu coração, vamos orar juntos. Você pode repetir estas palavras ou usar as suas próprias, mas que seja um clamor que brota do mais íntimo do seu ser, direcionado ao trono da graça. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de toda a provisão, nosso Jeová Jiré, nós nos apresentamos diante da Tua majestosa e santa presença neste instante, não por nossos méritos, pois não os temos, mas pelos méritos preciosos de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos deu acesso direto. A Ti, pausa para a adoração silenciosa. Senhor, Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ageu 2:8. A terra e a sua plenitude pertencem a Ti. Salmo 24:1. Nada te falta e nada te é impossível. Com essa convicção, nós humildemente trazemos diante de Ti as nossas lutas, as nossas ansiedades e as nossas necessidades na área financeira e profissional. Tu conheces, Pai, cada conta a pagar, cada sonho adiado por falta de recursos, cada noite de preocupação com o sustento da nossa família, cada busca por um trabalho digno. Tu vês o aperto em nosso peito e o anseio do nosso coração por viver a promessa da Tua provisão abundante, não para esbanjamento, mas para o nosso sustento, para abençoar outros e para a glória do Teu nome. Pausa para a entrega pessoal das necessidades. Neste momento, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos confessar e pedir perdão por toda atitude, pensamento ou palavra que possa ter bloqueado o fluir das Tuas bênçãos em nossa vida financeira. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que duvidamos do Teu poder de suprir, por cada vez que o medo da escassez falou mais alto que a nossa fé em Tuas promessas. Perdoa-nos pela murmuração, pela ingratidão, por termos olhado mais para as dificuldades do que para a Tua grandeza e fidelidade. Perdoa-nos, Pai, se fomos negligentes na administração dos recursos que nos confiaste, se agimos com imprudência, desperdício ou preguiça no trabalho. Purifica nosso coração de toda avareza, de toda retenção indevida, de toda dificuldade, em sermos dizimistas fiéis e ofertantes alegres. E perdoa-nos, acima de tudo, se colocamos nossa segurança no dinheiro ou em nossa própria capacidade, esquecendo que Tu és a nossa única e verdadeira fonte de tudo. Momento de arrependimento sincero. E agora, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra, nós nos levantamos em autoridade espiritual contra todo espírito de miséria, de escassez, de dívida crônica, de fracasso financeiro, de desemprego persistente que tem tentado se instalar em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias.
Nós repreendemos e declaramos inoperante toda palavra de maldição financeira lançada contra nós ou contra nossa descendência, seja por quem for, consciente ou inconscientemente. Nós cancelamos pelo sangue do Cordeiro todo decreto de pobreza, toda sentença de limitação. Declaramos que nenhuma arma forjada contra a nossa prosperidade e estabilidade financeira prosperará, porque somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros das suas promessas. Isaías 54:17. Pai amado, em nome de Jesus, nós quebramos agora toda barreira espiritual, toda fortaleza mental de incredulidade, de medo, de mentalidade de escassez que tem nos aprisionado e impedido de receber o melhor de Ti. Nós desfazemos todo laço de engano do inimigo que tenta nos convencer de que não somos dignos da Tua bênção ou de que a Tua provisão não é para nós. Nós declaramos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Romanos 8:37, e que Ele já nos deu a vitória sobre toda a obra das trevas, inclusive na área financeira. Senhor Jeová Jiré, nosso Deus provedor, nós abrimos completamente as portas do nosso coração, da nossa mente e da nossa vida para recebermos neste exato momento o fluir abundante da Tua provisão. Nós declaramos pela fé que as janelas do céu estão se abrindo sobre nós, sobre nossa casa, sobre nosso trabalho, e que Tu estás derramando bênçãos sem medida, bênçãos que trazem alegria e não acrescentam dores até que transbordem, como prometeste em Tua palavra em Malaquias 3:10. Abre, Senhor, portas de oportunidade onde antes só havia paredes. Destrava caminhos de prosperidade, de negócios abençoados, de empregos que Te glorifiquem e nos deem sustento digno. Direciona nossos passos, Senhor. Dá-nos ideias criativas, estratégias divinas, favor e graça diante dos homens, assim como deste a José no Egito, Gênesis 39:21. Que o Teu Espírito Santo nos conceda sabedoria e discernimento em cada decisão financeira, em cada investimento, em cada oportunidade de trabalho. Que Ele nos ensine a sermos excelentes no que fazemos, para que o nosso trabalho glorifique o Teu nome. Nós nos apropriamos agora, pela fé viva e operante, da promessa contida em Filipenses 4:19, que o nosso Deus, segundo as suas insondáveis riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não algumas, Senhor, mas todas. Nós declaramos que não nos faltará o pão de cada dia, nem o recurso para o aluguel, para a saúde, para a educação dos nossos filhos, para honrarmos nossos compromissos. Nós declaramos que teremos o suficiente para nós e para sermos canais de bênção na vida de outros, para semearmos com generosidade no Teu reino e para ajudarmos os necessitados, como nos ensina 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Nós recebemos, neste momento, pela fé no nome de Jesus, um destravamento financeiro completo em nossa vida. Recebemos a unção da prosperidade bíblica, aquela que vem de Ti, que é acompanhada de paz, alegria e propósito. Recebemos a restituição daquilo que o inimigo possa ter roubado, Joel 2:25. Recebemos a cura para nossas finanças enfermas, Pai. Querido, ensina-nos a viver contentes em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo aprendeu, Filipenses 4:11-12, sabendo que a nossa maior riqueza, o nosso tesouro mais precioso, é a Tua doce presença em nós e o relacionamento contigo. Mas também nos ensina, Senhor, a sonhar os Teus sonhos para nós, a almejar o melhor que Tu tens, não por ganância, mas para que o Teu nome seja exaltado e para que possamos ser instrumentos mais eficazes em Tuas mãos. Nós Te agradecemos. Senhor,
porque sabemos que tu és um Deus que ouve e responde às orações dos teus filhos. Agradecemos porque a tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual a enviaste. Isaías 55:11. Agradecemos porque cremos que a tua mão poderosa já está se movendo em nosso favor, que o milagre da provisão, da porta aberta, da dívida cancelada, do recurso liberado já começou a acontecer no mundo espiritual e se manifestará no físico. Nós selamos esta oração, este clamor, esta declaração de fé, no poderoso e incomparável nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso provedor e nosso Rei. E todo o povo de Deus que crê, que recebe esta palavra, diga com fé e gratidão: amém, amém e amém. Que a unção desta oração permaneça sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida financeira. Continue conosco aqui no Jesus Te Segue, pois ainda temos palavras de encorajamento e orientações práticas para você viver esse destravamento. Meu amado irmão, minha querida irmã que orou conosco com tanta fé e fervor aqui no Jesus Te Segue, que atmosfera poderosa da presença de Deus nós experimentamos. Sinta a paz, sinta a esperança que o Espírito Santo derrama sobre o seu coração neste momento. Creia com todas as suas forças que Deus ouviu o seu clamor, recebeu a sua entrega e que Ele está agindo poderosamente em favor da sua provisão e segurança financeira. O destravamento que buscamos não é apenas um evento momentâneo, mas o início de um novo ciclo de fé, obediência e parceria contínua com o nosso Deus provedor. Agora, depois desta oração de fé e entrega, é fundamental mantermos nosso coração, nossa mente e nossas atitudes alinhados com a vitória que já recebemos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos dá direcionamentos claros para caminharmos nessa nova realidade de provisão. Gostaria de compartilhar com você, que nos acompanha no Jesus Te Segue, algumas orientações práticas e espirituais para você viver e consolidar esse destravamento. Primeiro, e de vital importância, vigie seus pensamentos e suas palavras. A batalha, muitas vezes, continua na nossa mente. O inimigo tentará lançar setas de dúvida, de medo, de lembranças de fracassos passados, mas você precisa estar firmado na palavra, como nos ensina 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Substitua cada pensamento de escassez por uma declaração da palavra de Deus sobre sua provisão. Quando o medo do "e se faltar" surgir, declare em voz alta: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Salmo 23, 1. Quando a lembrança de uma dívida te assombrar, declare: "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus." Filipenses 4:19. Suas palavras têm poder criativo. Use-as para profetizar a bênção, a abundância, a solução e não o problema. Segundo, caminhe em sabedoria e diligência, como um bom mordomo dos talentos e recursos de Deus. A fé na provisão divina não anula nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela nos capacita a agir com mais inteligência e esforço. Se Deus abriu uma porta de emprego, seja o melhor funcionário. Trabalhe com excelência, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Se Ele te deu uma ideia de negócio, planeje, estude, busque conhecimento, execute com prudência. Peça a Deus sabedoria para administrar suas finanças, para fazer um orçamento, para evitar gastos desnecessários, para poupar e investir com discernimento,
Provérbios 13:4 diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Aqui no Jesus Te Segue, encorajamos uma fé prática que se manifesta em ações concretas. Terceiro ponto crucial: continue semeando com um coração generoso e grato. O ciclo da provisão divina é alimentado pela nossa disposição em dar, em sermos canais e não apenas reservatórios. Mantenha-se fiel nos seus dízimos e ofertas, entendendo que isso é um ato de adoração, de reconhecimento da soberania de Deus e de confiança na sua promessa de abrir as janelas do céu. Malaquias 3:10. Mas a generosidade vai além. Esteja atento às necessidades ao seu redor. Ajude um irmão necessitado, contribua para missões, seja uma bênção na vida de alguém. Lembre-se de Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. A gratidão também é uma semente poderosa. Agradeça a Deus por cada pequena provisão, por cada porta que se abre, por cada conta paga. Um coração grato atrai mais bênçãos. Quarto, seja paciente e perseverante na fé, aguardando o tempo de Deus. Nem todas as respostas de oração são instantâneas ou vêm da forma que esperamos. Algumas sementes levam tempo para germinar e dar fruto. O agricultor não planta hoje e colhe amanhã. Ele espera com paciência, cuidando da terra. Tiago 5:7. Da mesma forma, após orar e entregar sua causa financeira a Deus, descanse na fidelidade dele, mas não cruze os braços na inércia. Continue fazendo a sua parte, crendo que Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando as circunstâncias, preparando as pessoas certas e que no tempo determinado por Ele, a colheita virá. Gálatas 6:9 nos anima. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desista diante da primeira dificuldade ou se a resposta parecer demorar. A perseverança na fé é uma chave que abre portas que a impaciência fecha. Aqui no Jesus Te Segue, sempre lembramos que o tempo de Deus é perfeito. Quinto e muito importante, mantenha uma vida de comunhão íntima com Deus. A provisão financeira é uma bênção, mas não é o fim em si mesma. O maior tesouro que podemos ter é a presença de Deus em nossa vida. Busque-o em oração diariamente, medite em sua palavra, congregue com seus irmãos na fé. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais sensível estará a sua voz, a sua direção, e mais fortalecido estará para enfrentar qualquer desafio, inclusive financeiro. João 15:5 Jesus diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sua vida financeira frutífera é uma consequência de estar conectado à videira verdadeira. E sexto, quando a bênção se manifestar, quando o destravamento acontecer de forma clara em sua vida, testemunhe, glorifique o nome do Senhor. Compartilhe com outros o que Deus fez por você. Seu testemunho não apenas honra a Deus, mas também edifica a fé de outros irmãos que podem estar passando pela mesma luta que você passou. Apocalipse 12:11 nos diz que eles venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Seu testemunho de provisão financeira e segurança no trabalho pode ser a semente de esperança que alguém precisa para continuar crendo. E aqui no canal Jesus Te Segue, adoramos ouvir e compartilhar testemunhos do poder de Deus. Lembre-se sempre, amado, amada, você é filho, você é filha do Rei dos Reis. Ele tem prazer em te abençoar. Caminhe nessas verdades, pratique esses princípios, e você verá a mão de Deus transformando sua realidade financeira de uma forma que talvez você nunca imaginou. A vitória já foi conquistada na cruz. Agora é tempo de vivermos essa vitória em cada área da nossa vida.
Não se esqueça, se esta live do Jesus Te Segue tem sido uma bênção para você, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com seus amigos e familiares que também precisam dessa palavra de fé e esperança. Juntos, somos mais fortes e podemos espalhar a luz do Evangelho e o poder transformador de Jesus Cristo. Que maravilha que você permaneceu conosco até este momento aqui no Jesus Te Segue. Depois de um tempo tão precioso de ensino, clamor e direcionamento, quero liberar sobre a sua vida uma oração de bênção, selando tudo o que recebemos do Senhor e enviando você para viver essa nova estação de provisão e segurança financeira sob a potente mão de Deus. Amados irmãos e irmãs que acompanharam esta transmissão do Jesus Te Segue com o coração aberto e a fé expectante, chegamos ao momento de encerrar este nosso tempo juntos, mas não sem antes cobrir cada um de vocês com uma oração de bênção apostólica, uma declaração profética de tudo aquilo que cremos que o Senhor já liberou e continuará liberando sobre suas vidas. Por favor, onde quer que você esteja, receba esta oração, não apenas como palavras, mas como um veículo da graça e do favor de Deus sendo derramado sobre você, sua casa, seu trabalho, suas finanças e seu futuro. Pai eterno e bondoso, Deus de toda a graça, amor e misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos pela tua doce presença conosco durante todo este tempo. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos instruiu, nos consolou, nos confrontou em amor e nos encheu de fé e esperança. Obrigado por cada vida que se conectou conosco, buscando a tua face e o teu socorro. Agora, Senhor, com a autoridade que nos foi concedida em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos e filhas que participaram desta live do Jesus Te Segue. Eu os abençoo com a plenitude da tua paz. Aquela paz que excede todo o entendimento e que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, livrando-os de toda ansiedade e medo em relação ao futuro financeiro. Filipenses 4:7. Eu os abençoo com sabedoria divina, vinda do alto, para que saibam administrar com excelência cada recurso que tu colocas em suas mãos, para que tomem decisões financeiras acertadas e para que identifiquem as oportunidades que tu mesmo estás criando. Tiago 1:5, Provérbios 2:6. Eu os abençoo com portas abertas de emprego, de negócios, de promoções, de empreendimentos frutíferos. Que o teu favor os preceda e os acompanhe em cada entrevista, em cada negociação, em cada projeto. Que as pessoas certas cruzem seus caminhos e que toda barreira para o avanço profissional seja removida em nome de Jesus. Apocalipse 3:8. Eu os abençoo com a unção da multiplicação e da restituição. Que tudo aquilo que o inimigo roubou ou que foi perdido pela escassez seja restituído abundantemente, 7 vezes mais, como a tua palavra sugere. Provérbios 6:31, em um contexto de justiça. Joel 2:25 na restauração. Que os celeiros se encham, que as dívidas sejam canceladas de maneiras sobrenaturais e que haja sempre mais do que o suficiente para suprir cada necessidade e para semear com generosidade no teu reino e na vida do próximo. 2 Coríntios 9:8-11. Eu os abençoo com saúde física e emocional, para que possam desfrutar do fruto do seu trabalho e das tuas bênçãos com alegria e vigor. Que nenhuma enfermidade os impeça de trabalhar, de prosperar e de servir ao Senhor com suas vidas. 3 João 1:2. Eu os abençoo com lares cheios de paz, harmonia e unidade, onde a tua provisão seja motivo de gratidão e celebração, e não de contenda ou preocupação. Que cada família aqui representada seja um testemunho vivo da tua fidelidade provedora. Eu libero sobre cada um a unção de um coração grato e generoso, que reconhece a ti
como a fonte de todas as boas dádivas, e que tem prazer em contribuir para a expansão do teu reino e para o alívio dos necessitados. Que eles sejam como a oliveira verdejante na casa de Deus, confiando na tua misericórdia para sempre. Salmo 52:8. E acima de tudo, Pai, eu os abençoo com uma fome e sede cada vez maiores da tua presença, do teu conhecimento e da tua palavra. Que a busca pela provisão e segurança financeira nunca se sobreponha à busca pelo teu reino e pela tua justiça, pois sabemos que todas essas coisas nos serão acrescentadas quando tu estás em primeiro lugar. Mateus 6:33. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus Pai e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo sejam sobre cada um de vocês, sobre suas famílias, sobre seus trabalhos, sobre suas finanças, não apenas hoje, mas por todos os dias de suas vidas, guiando-os, protegendo-os, provendo e capacitando-os a viverem uma vida abundante para a glória do teu santo nome. Vão na paz do Senhor, fortalecidos, renovados e com a certeza de que o Deus que Jesus te segue e que te ama incondicionalmente já decretou a sua vitória. Amém e amém. Amados, que bênção maravilhosa! Sintam-se abraçados e fortalecidos por essa palavra. E antes de nos despedirmos, algumas palavras finais e convites especiais aqui do canal Jesus Te Segue. Este tempo foi preparado com muito carinho e oração para abençoar a sua vida. Se você foi tocado, se sentiu a presença de Deus, se recebeu uma direção ou um renovo em sua fé, não guarde isso só para você. Primeiro, deixe seu amém ou seu testemunho nos comentários. Queremos muito saber como Deus falou com você. Qual foi a parte desta live que mais te impactou? Seus comentários edificam a nossa comunidade e nos encorajam a continuar produzindo conteúdo que transforma vidas. Segundo, compartilhe esta live. Pense em quantas pessoas você conhece que estão lutando na área financeira, precisando de uma palavra de esperança, de um direcionamento bíblico, de uma oração poderosa como a que fizemos. Seja um canal de bênção. Envie o link para seus amigos, familiares, grupos da igreja. Você pode ser o instrumento que Deus usará para levar esse destravamento a alguém que precisa desesperadamente. Terceiro, se você ainda não é inscrito no nosso canal Jesus Te Segue, por favor, inscreva-se agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, lives, orações e estudos da palavra que preparamos para te ajudar a crescer na sua caminhada com Cristo e a viver a vida abundante que Ele tem para você. Nosso compromisso aqui no Jesus Te Segue é te acompanhar de perto nessa jornada de fé. Lembrem-se das orientações práticas que compartilhamos. Vigiem seus pensamentos e palavras, ajam com sabedoria e diligência, continuem semeando com generosidade, sejam pacientes e perseverantes na fé, mantenham uma vida de comunhão íntima com Deus e testemunhem as maravilhas que Ele fará. Agradecemos de coração a sua companhia, sua participação, suas orações. Vocês são a razão de ser do Ministério Jesus Te Segue. Que o Senhor os guarde, os guie e os faça prosperar em todos os seus caminhos, segundo a sua perfeita vontade. Fiquem firmes na fé, na esperança e no amor que vem do nosso Deus. E lembrem-se sempre, Jesus te segue em cada passo, em cada desafio, em cada vitória. Uma chuva de bênçãos sobre todos vocês. Até a nossa próxima transmissão. Fiquem na paz do Senhor.